Olá pessoal, hoje Ezequiel capítulo 46, a adoração pública. Assim diz o Senhor Deus: a porta do átrio interior que dá para o oriente estará fechada durante os 6 dias que são de trabalho. Mas no dia de sábado ela se abrirá, também no dia da lua nova vai se abrir, e o príncipe entrará pelo caminho do vestíbulo da porta por fora e permanecerá junto da ombreira da porta. E os sacerdotes prepararão o holocausto e os sacrifícios pacíficos dele. E ele adorará junto ao umbral da porta e sairá, mas a porta não se fechará até a tarde. E o povo da terra adorará à entrada da mesma porta, nos sábados e nas luas novas, diante do Senhor. O holocausto que o príncipe oferecer ao Senhor será no dia de sábado, 6 cordeiros sem mancha e 1 carneiro sem mancha. E a oferta de alimento será 1 efa para o carneiro, e para o cordeiro a oferta de alimento será o que puder dar, e de azeite 1 rim para cada efa. Mas no dia da lua nova será 1 bezerro sem mancha, e 6 cordeiros e 1 carneiro, eles serão sem mancha. E preparará por oferta de manjares 1 efa para o bezerro e 1 efa para o carneiro, mas para os cordeiros o que a sua mão puder dar, e 1 rim de azeite para 1 efa. E quando entrar o príncipe, entrará pelo caminho do vestíbulo da porta e sairá pelo mesmo caminho. Mas quando vier o povo da terra perante a face do Senhor nas solenidades, aquele que entrar pelo caminho da porta do norte para adorar, sairá pelo caminho da porta do sul. E aquele que entrar pelo caminho da porta do sul, sairá pelo caminho da porta do norte, e não tornará pelo caminho da porta por onde entrou, mas sairá pela outra que está oposta. E o príncipe entrará no meio deles quando eles entrarem, e saindo eles, sairão todos. E nas festas e nas solenidades a oferta de alimentos será 1 efa para o bezerro e 1 efa para o carneiro, mas para os cordeiros o que puder dar, e de azeite 1 rim para 1 efa. E quando o príncipe fizer oferta voluntária de holocaustos ou de sacrifícios pacíficos, uma oferta voluntária ao Senhor, então lhe abrirão a porta que dá para o oriente e fará o seu holocausto e os seus sacrifícios pacíficos como houver feito no dia de sábado, e sairá e se fechará a porta depois dele sair. E prepararás 1 cordeiro de 1 ano sem mancha, em holocausto ao Senhor cada dia, todas as manhãs o prepararás, e juntamente com ele prepararás uma oferta de alimentos todas as manhãs. A 6ª parte de 1 efa, e de azeite a 3ª parte de 1 rim para misturar com a flor de farinha, por oferta de alimentos para o Senhor em estatuto perpétuo e contínuo. Assim prepararão o cordeiro e a oferta de alimentos e o azeite todas as manhãs em holocausto contínuo. Assim diz o Senhor Deus: quando o príncipe der um presente a algum dos seus filhos, é sua herança, pertencerá aos seus filhos, será possessão deles por herança. Mas dando ele um presente da sua herança a alguns dos seus servos, será deste até ao ano da liberdade. Então tornará para o príncipe, porque a herança dele é. Seus filhos a herdarão. E o príncipe não tomará nada da herança do povo por opressão, defraudando-os da sua possessão. Da sua própria possessão deixará herança aos seus filhos, para que o meu povo não seja separado, cada um da sua possessão. Depois disso, me trouxe pela entrada que estava ao lado da porta as câmaras santas dos sacerdotes que olhavam para o norte, e eis que ali havia um lugar nos fundos extremos para o lado do ocidente. E ele me disse: este é o lugar onde os sacerdotes cozerão a oferta pela culpa e a oferta pelo pecado, e onde cozerão a oferta de alimentos, para que não as tragam ao átrio exterior, para santificarem o povo. Então me levou para fora, para o átrio exterior,
e me fez passar pelos 4 cantos do átrio, e eis que cada canto do átrio havia outro átrio. Nos 4 cantos do átrio havia outros átrios juntos, de 40 côvados de comprimento e de 30 de largura. Estes 4 cantos tinham uma mesma medida. E havia uma fileira construída ao redor deles, ao redor dos 4, e havia cozinhas feitas por baixo das fileiras ao redor. E me disse: estas são as cozinhas onde os ministros da casa vão cozer o sacrifício do povo. Ezequiel capítulo 47, a torrente das águas purificadoras. Depois disso me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam de debaixo, desde o lado direito da casa até o sul do altar. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que davam pelos joelhos. E outra vez mediu 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, porque eram águas profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E então ele disse: viste isso, filho do homem? Então levou-me e me fez voltar para a margem do rio. E tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, de um lado e de outro. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem ao deserto e entram no mar. E sendo levadas ao mar, as águas tornam-se em águas saudáveis. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem esses rios, viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar esse rio. Será também que os pescadores estarão em pé junto dele, desde Engede até Eglaim haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do grande mar, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não tornar-se-ão saudáveis, serão deixados para sal. E junto ao rio, à sua margem, de um e de outro lado, nascerá toda a sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem acabará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto vai servir de comida, e a sua folha de remédio. As fronteiras da terra de Israel. Assim diz o Senhor Deus: este será o termo conforme o qual repartireis a terra em herança, segundo as 12 tribos de Israel. José terá 2 partes, e vós a herdareis tanto um como o outro, terra sobre o qual levantei a minha mão para dá-la aos vossos pais. Assim essa mesma terra vos cairá a vós em herança. E este será o termo da terra do lado do norte, desde o mar grande, caminho de Edlon, até a entrada de Zedade. Ramate, Berota, Sibraim, que estão entre o termo de Damasco e o termo de Ramate, e Hazer Haticom, que está junto ao termo de Haurã. E o termo será desde o mar até Azar Enon, o termo de Damasco, e na direção do norte, para o norte, está o termo do Ramate. Este será o lado do norte. E o lado do oriente, entre Haurã e Damasco e Gileade, e a terra de Israel, será o Jordão. Desde o termo do norte até o mar do oriente medireis. Este será o lado do oriente. E ao lado do sul, para o sul, será desde Tamar
até as águas da contenda de Cádiz, junto ao ribeiro até o Mar Grande. Este será o lado do sul, e o lado do ocidente será o Mar Grande, desde o termo do sul até a entrada de Ramate. Este será o lado do ocidente. Repartireis, pois, essa terra entre vós segundo as tribos de Israel. Será, porém, que a sorteareis para a vossa herança e para a dos estrangeiros que habitam no meio de vós, que gerarão filhos no meio de vós e vos serão como naturais entre os filhos de Israel. Convosco entrarão em herança no meio da tribo de Israel. E será que na tribo em que habitar o estrangeiro, ali lhe dareis a sua herança, diz o Senhor Deus. Ezequiel, capítulo 48, os termos das 12 tribos. E estes são os nomes das tribos desde o extremo norte ao longo do caminho de Retlon, indo para Ramate até Azar Enon, termo de Damasco, para o norte, ao pé de Ramate. Terá Dan uma parte, desde o lado oriental até o ocidental, e junto ao termo de Dan, desde o lado oriental até o ocidente, Asser terá uma porção, e junto ao termo de Asser, desde o lado oriental até o ocidental, Naftali uma porção, e junto ao termo de Naftali, Manassés terá uma porção, e junto ao termo de Manassés, Efraim terá uma porção, e junto ao termo de Efraim, Ruben terá uma porção, e junto ao termo de Ruben, desde o lado oriental ao ocidental, Judá terá uma porção, e junto ao termo de Judá, desde o lado ocidental até o oriental, será a oferta que haveis de fazer de 25.000 canas de largura e de comprimento de cada uma das porções, desde o lado oriental até o ocidental, e o santuário estará no meio dela. A oferta que haveis de oferecer ao Senhor será do comprimento de 25.000 canas e da largura de 10.000, e ali será a oferta santa para os sacerdotes, medindo para o norte 25.000 canas de comprimento, e para o ocidente 10.000 de largura, e para o oriente 10.000, e para o sul 25.000 de comprimento, e o santuário do Senhor estará no meio dela. E será para os sacerdotes santificados dentre os filhos de Zadok, que guardaram a minha ordenança, que não se desviaram quando os filhos de Israel se extraviaram, como se extraviaram os outros levitas, e eles terão uma oferta da terra, lugar santíssimo junto ao limite dos levitas. E os levitas terão, consoante ao termo dos sacerdotes, 25.000 canas de comprimento e 10 de largura. Todo o comprimento será 25.000 e a largura de 10.000. E não venderão isso, não trocarão, não vão transferir as primícias da terra, porque é santidade ao Senhor. Mais os 5.000 canas, as que restaram de largura diante das 25.000, ficarão para uso comum, para a cidade, para a habitação e para arrabaldes, e a cidade estará no meio delas. E estas serão as suas medidas: o lado do norte de 4.500 canas, e ao lado do sul 4.500, ao lado oriental de 4.500 e ao lado ocidental 4.500. E os arrabaldes da cidade serão para o norte de 250 canas, para o sul 250, para o oriente 250 e para o ocidente 250. E quanto ao que restou do comprimento consoante com a santa oferta, será 10.000 para o oriente e 10.000 para o ocidente, e corresponderá à santa oferta, e a sua novidade será para sustento daqueles que servem a cidade. E os que servem a cidade servi-la-ão dentre todas as tribos de Israel. Toda a oferta será de 25.000 canas, com mais 25.000. Em quadrado oferecereis a oferta santa com a possessão da cidade. E o que restou será para o príncipe, deste e do outro lado da oferta santa e da possessão da cidade, diante das 25.000 canas de oferta, até o termo do oriente e do ocidente, diante das 25.000, até o termo do ocidente correspondente às porções, será para o príncipe, e a santa oferta e o santuário da casa
estarão no meio dela. E desde a possessão dos levitas e desde a possessão da cidade, no meio do que pertence ao príncipe, entre o termo de Judá e o termo de Benjamim, isso será para o príncipe. E quanto ao restante das tribos, desde o lado oriental até o ocidental, Benjamim terá uma porção. E junto ao termo de Benjamim, Simeão uma porção. E junto ao termo de Simeão, Issacar terá uma porção. E junto ao termo de Issacar, Zebulon. E junto ao termo de Zebulon, Gade uma porção. E junto ao termo de Gade, ao sul, do lado sul, será o termo de Tamar, até as águas da contenda de Cádiz, junto ao rio, até o grande mar. Esta é a terra que sorteareis em herança às tribos de Israel, e estas são as suas porções, diz o Senhor. E estas são as saídas da cidade desde o lado norte, 4.500 canas por medida, e as portas da cidade serão conforme os nomes das tribos de Israel. 3 portas para o norte, a porta de Ruben uma, a porta de Judá outra, a porta de Levi outra, e do lado oriental 4.500 canas e 3 portas, a saber, a porta de José uma, a porta de Benjamim outra e a porta de Dan outra. E do lado sul 4.500 canas por medida e 3 portas, a porta de Simeão uma, a de Issacar outra e a de Zebulon outra. E do lado ocidental 4.500 canas e 3 portas, a porta de Gade uma, a de Asser outra e a de Naphtali outra. 18.000 canas por medida terá ao redor, e o nome da cidade desde aquele dia será: O Senhor está ali. Encerramos hoje o livro do profeta Ezequiel, seguindo o nosso plano de leitura bíblica anual. A Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, sem explicação, porque não há necessidade, sem interpretação humana, somente a palavra. E amanhã vamos dar início ao livro do profeta Daniel. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Amém.